viralizou, né, a declaração do Vitão, zagueiro do Internacional, depois da partida. Porque, eu já vou dar minha opinião para não ficar no muro. Eu acho que o Corinthians jogou muito bem, acho. Mas eu acho que a expulsão do Bruno Henrique, que para mim não foi justa, porque teve uma falta no jogador do Internacional 3 segundos antes da falta do Bruno Henrique, teve uma falta não marcada no jogador do Internacional, onde o Corinthians recupera a bola e aí o Bruno Henrique é expulso pela falta. Primeiro, não achei a falta tão escancarada para cartão amarelo, tá? Não mesmo. Agora, ele não marcou a primeira falta no jogador do Internacional. E essa expulsão, ela muda o jogo, gente. É óbvio, o Internacional vencia por 2-1, o Corinthians vira a partida, vence por 4-2 com uma boa atuação. Agora, o desabafo do Vitão, né, que foi a coisa mais citada do jogo ontem, junto com o hat-trick do Yuri Alberto, que a gente tem que falar desse cara que se torna o maior artilheiro do Corinthians nesse século, né, o Yuri Alberto. Agora, Flávio e Mauro César Pereira. O Vitão, saindo de campo, ele fez um desabafo muito forte. Ele disse o seguinte, a gente vai colocar aí na tela, o Vitão diz: aqui em Itaquera tem que jogar sempre contra 12, sempre 11 contra 12. Bruno Henrique era para segundo amarelo, né? Nunca, ele diz, nunca que o Bruno Henrique fez era para o segundo amarelo. Teve o lance do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar, que foi o pênalti ali, onde o Wesley reclama de um puxão do Yuri Alberto no braço. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e deveria ter sido expulso, mas é normal. A gente sabe que aqui é sempre assim. Bota árbitro cagado para apitar jogo. Vai ser assim mesmo. É 11 contra 12 nessa porcaria. Foi o que disse o Vitão, né? O pênalti do Wesley eu não achei nada claro, nada escandaloso. Eu acho que muitos pênaltis já foram marcados assim no Brasil, mas não acho um lance escandaloso. Mas para mim a polêmica tá aí, ó. Para mim o principal lance de polêmica da partida é esse. Eu peço até, Kaique, para você colocar de novo sem a tarja, tá? Porque o jogador do Internacional, ele sofre a falta. A gente não pegou, né? Tinha que pegar a falta que o jogador do Internacional sofre antes, porque esse é o lance mais criticado. O jogador do Internacional, ele sofre a falta, o Corinthians recupera a bola, e aí o Bruno Henrique faz essa falta e é expulso. Eu vou até pedir pro Kaique, que é corintiano, né? Aí não pegou essa faltinha ali no jogador do Internacional. Não, eu quero... antes disso, quando o Corinthians recupera essa posse de bola, né? Tem uma falta no jogador do Internacional que não foi marcada. Mauro César Pereira, enquanto o Kaique tenta recuperar aí esse lance, que é o mais reclamado pelo Internacional, você acha que merece esse desabafo do Vitão? Ou há um exagero? Eu acho que também foi meio exagerado. Eu não achei um escândalo. Acho que o árbitro é horroroso, porque ele foi muito corrigido pela arbitragem. Muito. Pela arbitragem do VAR. Então ele é ruim. Mas você achou escandalosa a arbitragem e merece esse desabafo do Vitão, Mauro, ou não? Não vejo motivo para isso, não. Se ele estivesse mal intencionado contra o Internacional, ele não teria anulado o que anulou contra o Corinthians, né? Ele voltou atrás 2 vezes. Eu acho que árbitro fraco, que apita apoiado, né, no VAR, como se fosse uma muleta, a muleta que ele utiliza toda hora. Houve situações, por exemplo, de falta que gerou anulação de gol do Corinthians, que ele estava perto do lance e não marcou nada. Aí depois no VAR que ele foi ver, porque ele não viu na hora que foi falta. O gol nem teria acontecido, né? Então acho que a arbitragem fraca, mas não acho que tenha sido uma arbitragem a favor do Corinthians. Se fosse isso, não anularia gol. Não foi falta, acho que não foi decisão de campo. Não vejo muito sentido nisso, não. Acho que foi um jogo legal até, um jogo bem movimentado, um jogo com muitos gols.
com viradas. Foi uma boa partida, bem interessante. Acho que o Corinthians apresentou alguns progressos que eu já imaginava, em função da troca de técnico. O Dorival, ele é um técnico que ele consegue, num curto período, geralmente fazer algumas mudanças positivas. A grande dificuldade dele é o longo prazo, né? Mas estamos ainda no segundo jogo. Natural, o Corinthians tem bons jogadores, time mais organizado, jogando em casa. O Inter acho que fez também um bom jogo, chegou a virar, mas acabou perdendo a partida. Acho até que o placar foi um pouco exagerado, né? 3-2 estava de acordo, mas o último gol já sai assim numa fase da partida já com o jogo praticamente definido. O resultado normal de um confronto de duas equipes que tem bons elencos. O Corinthians, que vinha de uma goleada sofrendo no Maracanã, que se organizou para esse jogo e conseguiu a vitória. A arbitragem, acho que ela não merece todo esse destaque, não. Foi ruim. O padrão é ruim, né? Não é muito diferente de tantos outros jogos que a gente acompanha aqui no Brasil, não. O Kaique recuperou o lance. O que o Internacional reclama, Mauro e Flávio também, é essa falta ali, nessa origem da jogada. O Inter tá trocando passe. Agora vai chegar o jogador do Corinthians por trás aí, agora. Foi falta no jogador do Internacional ou não, na opinião de vocês? Porque o que o Internacional alega é que ele não marca a falta, né? Aí, no número 11 do Internacional, que fica reclamando muito, é o Romero, acho que é o Romero. E aí ele expulsa o Bruno Henrique logo em seguida. A pergunta que eu faço, Mauro, e faço pro Flávio também, esse lance foi falta no Romero? Você vê que o Romero fica reclamando muito da arbitragem ali depois, porque a bola é recuperada pelo Corinthians, aí, é nesse lance aí, com o Romero. Vai tocar nele de novo, agora, aí. Esse é o lance. Eu acho que há a falta. Ele chega por trás fazendo uma carga por trás. E depois o Bruno Henrique é expulso. Houve falta na opinião de vocês ou não, Mauro e Flávio Prado? O árbitro está bem colocado, né? Ele tem uma visão muito melhor até do que a nossa dessa câmera distante. Ele está ali bem atrás, tem a visão limpa, não tem ninguém no caminho dele. Ele achou que não foi falta, não deu a falta. Agora, se a gente for discutir futebol assim, não, o cara não deu uma falta anterior, chato, né? Pelo amor de Deus, né? Agora, a falta do Bruno Henrique, ele já tinha amarelo, ele se expôs. Uma falta dura, uma falta que no Brasil isso geralmente era cartão. Enfim, acho que, sei lá, resumir esse jogo, a arbitragem, acho que foi um exagero. Flávio. Boa tarde, amigos. Esse lance aí pode ser interpretado como falta ou não. Eu talvez não desse, eu gosto do jogo mais voltado, né? Mais a bola rolando mais. Flávio, eu acho que seu microfone tá falhando. Eu vou até falar com o pessoal aí da técnica, né? Pra gente já arrumar aí o microfone do Flávio Prado, tá? Eu até entendo que levar o que o Mauro falou, levar em conta esse lance pelo placar do jogo, eu entendo. Mas se eu fosse colorado, eu ia reclamar desse lance. Então, eu discordo em partes, porque se teve a falta, teve uma falta, né? Uma falta para mim clara, onde tem ali a carga por trás do jogador do Internacional, do Romero, ele perde a bola, o Corinthians recupera. E logo em seguida, o Bruno Henrique é expulso. Se a falta fosse marcada, que tá na cara do árbitro, que foi exatamente o que o Mauro falou, tá na cara do árbitro. Uma carga por trás. No jogo teve o replay, inclusive. Mostra que o jogador do Corinthians faz uma carga por trás. Logo depois, o Bruno Henrique é expulso. E para mim foi esse o lance que determinou o resultado da partida. Eu acho, quando você tem um time com jogador a menos por tanto tempo, e o time que tá ganhando de 2-1 sofre uma virada para 4-2, eu acho esse lance muito fundamental. Então, eu acho que o Inter foi, nesse lance, prejudicado pela arbitragem, uma opinião minha. Por quê? Porque se ele tá com o mesmo número de jogadores, até aquele momento ele vencia por 2-1. Ele perdeu por 4-2 com o jogador a menos. Às vezes eu acho que uma expulsão faz mais diferença no resultado do jogo do que um pênalti. Do que um pênalti mal marcado. Porque o time fica com 10 jogadores por muito tempo. Essa é minha opinião, Flávio Prado. O Mauro já discorda. Ele acha que não teve
tanta interferência que não dá para se resumir o resultado de jogo por esse lance. Eu acho que dá para resumir um pouco, claro, não foi só isso que determinou a virada do Corinthians, porque o Inter ficou com um jogador a menos. Então, na minha opinião, nesse lance foi prejudicado. Eu acho um escândalo, como o Vitão falou, eu acho que o árbitro já foi para Itaquera para beneficiar o Corinthians. Não. Senão ele não tinha anulado os 2 gols que o VAR chamou, né? Foram 2 gols anulados do Corinthians pelo VAR, porque tiveram lances de falta que ele não marcou. Então, em momento nenhum eu vou dizer, o Vitão tá certo. O que o Vitão falou, ele tem razão. Não, porque eu não acho que o árbitro foi para lá para ajudar o Corinthians, para o Inter jogar 11 contra 12, como ele disse. Mas nesse lance, Flávio, se o seu microfone ainda não estiver sendo arrumado, eu também pergunto para o Vampeta, eu acho que houve a falta do jogador do Corinthians no Romero. E eu acho que com o Bruno Henrique, Flávio Prado, o resultado não teria sido 4-2 se o Bruno Henrique não tivesse sido expulso, Flávio. O jogo estava muito igual, né? Então a expulsão do Bruno Henrique foi determinante. Eu não achei que foi uma coisa escandalosa, não achei não. Achei um árbitro totalmente sem personalidade. Ele abdicou de apitar o jogo, ele transferiu tudo pro VAR, tudo. Inclusive o gol do Memphis, que é um golaço. O cara anula por uma jogada lá atrás. Felizmente essa palhaçada vai ser diminuída. A Board já cobrou que a partir do Mundial de Clubes não tem mais o VAR enchendo o saco. Se o árbitro precisar do VAR, ele consulta o VAR. Quando ele tiver com dúvida, ele vai pedir pro VAR. E não esse VAR enchendo o saco, que vai lá atrás procurar falta. Ou seja, parar com essa intervenção. Isso vale pro Brasil, porque nos outros lugares não é assim. O VAR que fica enchendo o saco, o VAR protagonista e tal. Então ontem o VAR resolveu, ele anulou 2 gols, ele depois deu... não dá. Esses caras são muito chatos, eles são uns malas. De um modo geral foi certo. O pênalti eu não sei se eu daria, tenho minha dúvida, mas dar também não foi nenhum escândalo. Agora, sempre o VAR que apitou o jogo, não foi o árbitro. E há 20 anos, o Pilhado, não tinha um árbitro mineiro em Corinthians e Internacional por causa de um jogo em que o Tinga sofre um pênalti absurdo do Fábio Costa numa decisão de campeonato e o árbitro não dá, era o Márcio Rezende de Freitas. Dali pra frente, nunca mais eles tiveram um árbitro mineiro. Aí aparece esse cara e faz esse papelão. Negócio horroroso, gostei demais do jogo, achei um jogo legal, achei um jogo bom dos dois lados, ainda mais eu que vi São Paulo e Fortaleza. Eu vi São Paulo e Fortaleza e vi Santos e Ceará essa semana, ou seja, paguei os pecados. Ontem foi bem legal o jogo, ontem valeu a pena, acho que o 4-2 foi realmente exagerado, um 3-2 contava melhor a história, mas foi um jogo legal, os dois times querendo o jogo, os dois times indo pra bola e tal, e o árbitro tá atrapalhando, porque ele não apitou, né? Ele não precisava estar lá. Deixa o VAR apitar, quem apitou o jogo ontem foi o VAR, demonstrando realmente um nível baixíssimo desse árbitro aí, e... é melhor ficar mais uns 20 anos sem escalar árbitro mineiro, se bem que não é só mineiro, né? Todos são ruins, então tanto faz. Mas foi uma coincidência. De novo, o Internacional só reclamando do árbitro mineiro, como naquele jogo lá do Fábio Costa e o Tinga. Agora, Flávio, só uma pergunta. Você acha que o Inter foi prejudicado nesse lance ou não? Você acha que foi falta clara ou não? E outra, você falou que o árbitro não pode voltar atrás por faltas que aconteceram muito antes. Você não anularia nenhum dos 2 gols do Corinthians? São 2 perguntas. O Internacional foi prejudicado? Você achou falta clara antes da expulsão do Bruno Henrique no Romero? 2, você marcaria os 2 gols do Corinthians? Bom, primeiro, não foi falta clara, pode ter sido falta. É interpretativo, se ele marcasse, ok, não marcou, tudo bem, ele tá lá do lado, então tem que prevalecer o campo. Segundo, poder ele pode, mas é caçar falta. Se você olhar a posição que ele está na hora que sai o gol do Memphis, na hora que a bola é retomada, que depois eles marcam falta, o árbitro tá na distância que eu tô do Vampeta, distância de uma mesa, distância de 2, 3 metros. Pô, aí isso é lance pra resolver no campo. O cara volta pra achar um... pelo amor de Deus, ele fica caçando coisa. Pode, claro, tanto pode que foi feito, ó. Mas isso é muita encheção de saco. Isso atrapalha o jogo. Isso era um lance lá na entrada da área do Internacional.
Ou seja, não dá pra ficar assim, você ficar caçando o lance, procurando. Parece que esses caras do VAR ficam lá pra, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra anular o gol. Só se não tiver jeito que a gente não anula. Isso aí é um desserviço ao futebol. Realmente, um baita gol daquele, todo mundo comemorando. O cara vai buscar uma falta lá atrás, bem lá longe. E o árbitro o árbitro estava do lado. Se ele não entendeu o que foi ali, ele não tem que marcar nada e acabou. Ele estava do lado. Tem que ter alguma coisa. Em algum momento tem que prevalecer o campo, né? Mas ele vai lá, ele fica atrás de VAR o tempo inteiro. Então esse VAR que fica enchendo o saco, que chamam educadamente de intervencionista, que eu acho mala, enchedor de saco, ele vai deixar de existir. O árbitro não teve nenhuma dúvida com relação ao lance. Aí o VAR foi lá buscar. Bom, nessa, Vamp, eu vou discordar de novo. Hoje eu tô pra discordar. Esse lance aí, esse que tá agora na tela, esse eu não voltaria. É um lance ali de disputa, o árbitro pode ter achado, foi disputa de bola. Agora, o outro é um carrinho que o Mateuzinho vai por cima, qualquer um marcaria essa falta. Qualquer um, que foi aonde o Carrilho recupera a bola e cruza pro Memphis fazer o gol, gente. Toca ali pro Mateuzinho e pronto. E aí saiu... Não. É o outro lance. É o gol do Memphis. Gente, aquele carrinho que a gente acabou de mostrar aí, esse, não dá pra não chamar o VAR, na minha opinião. Porra, olha a força que ele entra. É nítido que ele toca o pé do Wesley. É no lance. Ele reboca o Wesley no lance. Esse, pra mim, o VAR teria que marcar. Até porque o Corinthians recupera a bola. Nem é esse lance aí, tá? É o outro. Tá errado. É no gol do Memphis. Esse aí é a outra falta. Mas, nesse lance, Vamp, esse aí, do Mateuzinho, eu chamaria o VAR. Nesse, se eu sou o VAR, eu chamo e eu acho justo voltar. Porque eu achei o lance até forte. No outro, não. No outro eu achei que o árbitro pode ter visto como disputa de bola e deixar seguir. Aí eu discordo do Flávio, porque se o árbitro é ruim, se o árbitro é horroroso e tá provado que ele é ruim, o VAR teria que chamar, Vamp. Nesse lance aí do carrinho do Mateuzinho. Ou você acha que não? O outro eu não chamaria. O do André Ramalho. O do André Ramalho eu deixaria passar. Esse aí, Esse eu não chamo o VAR. O árbitro tava do lado e não achou falta. Eu achei falta? Achei. Mas não chamaria o VAR. Onde está o árbitro? O árbitro, ele tá junto. Ele tá do lado. Ele tá quase participando da jogada. Sim. E nesse aí, ele não marcou, eu deixaria passar. No outro não, velho Vamp. O outro é um carrinho forte que, porra, pra mim é um absurdo o árbitro tá perto do lance e não marcar falta. Tico, você falou, né, a torcida colorada deve estar puta da vida com tudo isso, né? O árbitro, quando você é árbitro FIFA, né, você tem até um poder aquisitivo maior, você ganha mais quando você apita do que quem não é. Ele é árbitro FIFA. Os erros em todos os jogos, a maioria dos jogos vai ter, nas rodadas. O Inter, então, também podia chorar quando o atleta do Cruzeiro foi expulso lá. Cruzeiro e Inter. Também foi expulso, ficou com 10. E o Inter foi e amassou. Foi. Aquele lance foi muito pior do que esses lances aí. Lembra naquela rodada lá que o árbitro deu expulsão, né? Deu expulsão do atleta do Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro saiu. Aquilo ali foi muito mais absurdo. Então, primeiro tempo, hein? No primeiro tempo, logo no começo do jogo, mano. Sim. Então o Cruzeiro ficou com 10. Poderia o Cruzeiro ganhar, perder, não sei. Mas houve também erros a favor do Internacional naquela rodada lá em Porto Alegre, diante do Cruzeiro. O Cruzeiro aí também reclamou. Erros vão acontecer em todas as rodadas, depende do jogo. Agora o que me surpreende é um árbitro FIFA, que tem o poder na mão, ele estava, como o Flávio falou, perto de todos os lances e não ficou a decisão dele, né? A decisão de campo. Então, até aqui, assumindo aqui, o erro foi meu, tá? A primeira falta é do gol do Yuri Alberto. O Caiquinho me falou aqui e é verdade, eu lembrei aqui. A primeira falta, que é aquele carrinho bizarro do Mateuzinho, foi no gol de empate, que seria o gol de empate. Isso aí, Isso pra mim o VAR tem que chamar. Aí, eu vou discordar do Flávio Prado. Agora, Mauro, perguntar desses dois lances,
que o Flávio falou que ele não chamaria, né, o VAR. No primeiro eu chamaria, no segundo eu não chamaria. O do carrinho do Mateuzinho eu chamaria sim, porque eu achei muito forte, foi aonde o Corinthians recuperou a bola. E também perguntar do pênalti no Wesley, né? Que é outro lance que o Internacional tá reclamando. Quando o Wesley tá entrando na área, o Yuri Alberto meio que trava o braço do Wesley, né? Numa disputa de bola. Eu acho que muitos pênaltis assim são marcados no futebol brasileiro, mas eu não acho lance escandaloso. Tá aí, ó. Ó, eles estão com o braço um travando o braço do outro e o Wesley cai no chão. Eu não acho lance para reclamação. Para mim, o grande lance de reclamação é o da expulsão, mesmo do Bruno Henrique. Não acho, e vou ser sincero, nem pênalti eu marcaria nesse lance. Mauro, achou pênalti no Wesley? E outra, você chamaria, se fosse o VAR, em algum dos gols que foram anulados? O Flávio Prado não chamaria em nenhum. Eu chamaria no carrinho do Mateuzinho, no outro eu deixaria rolar. Eu acho que eu marcaria o que aconteceu no campo sem usar o VAR, que é o que eu deveria fazer. Senão eu pararia de apitar, porque eu me consideraria um incompetente e ia fazer outra coisa da vida. E pênalti aí não houve, como também no jogo do Maracanã. O Arias também tem 2 jogadas, pelo menos, em que ele cava pênalti, aí os tricolores reclamam. O Arias se joga direto, toda hora. Cara, que jogador, ótimo jogador que ele é, e como, sabe, ele e o Bruno Henrique do Flamengo podiam duelar. Os caras que se jogam toda hora, pedindo. Aí tem uma situação que a camisa dele é puxada, suavemente assim, puxa, larga, sabe? Mas ele já tá caindo. Ele não é impedido de correr porque puxaram a camisa, ele começa a se jogar e por alguma razão o jogador do esporte dá uma puxadinha na camisa. Porque os caras aprendem aqui no Brasil, né? O Depay também cai, toda hora fica se embolando no campo. Hoje no jogo Brighton e Newcastle houve uma situação que o jogador... pedido para não botar a bola. O Newcastle se jogou, o árbitro, na perspectiva que ele estava, ele viu o pênalti, até compreensível, porque da posição que ele estava parecia que havia o toque. Mas num outro ângulo você vê que tem uma distância entre a perna esticada do zagueiro e o jogador que cai. Essa distância boa. Aí chamaram, ele olhou, realmente foi lá e anulou. Eu tô falando do jogo também do Manchester United hoje, o cara ficou no chão lá, e o pessoal querendo que jogasse a bola pra fora, o árbitro deixou. Não tem que jogar pra fora, porque assim, isso é uma outra coisa que acontece. Ó, o Arias, repara só, já tá caindo lá, olha lá. Já tá caindo. Aí puxou a camisa aqui, tá vendo? Mas já tá caindo, já tá se jogando. Por quê? Porque repara que a bola vai pro goleiro, escapuliu a bola. Ele perdeu o controle. O jogador, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Quando o jogador perde o controle da bola e percebe que o goleiro vai abraçá-la, ou o zagueiro vai chegar, o cara começa a cair. Olha lá, repara, tem um toque na camisa, mas não é por isso que ele cai. Ele já tá caindo, então não tem pênalti, ó. Olha só, se jogou lá. Mas nota que ele se joga quando ele vê que a bola vai pro goleiro, ó. Agora, já tá pro goleiro. Já perdeu a bola, não vai alcançar mais. Ela tá caminhando em direção ao goleiro, o goleiro já sai para abraçar. Aí não é pênalti. Não deu, não tem que dar. O que a gente tem que combater é esse vício do jogador de futebol, de ficar se jogando toda hora. O Arias é colombiano, mas tá aqui um tempo no Brasil. Faz isso. O Depay veio da Holanda, faz isso. Tá caindo direto, fica no chão. O tempo todo. E essa coisa do fair play. O camarada se atira no gramado, fica ali rolando, tudo para quê? Para esfriar o adversário, né? Tem a outra malandragem, essa é até difícil de você combater, que é o goleiro simulando uma lesão porque alguém está sendo atendido fora de campo, porque a regra do jogo diz, o jogo não pode continuar com o goleiro sendo atendido. Então o goleiro tem, por razões óbvias, na posição específica, ele joga com as mãos também, então o goleiro, quando ele está contundido, o jogo tem que parar e o árbitro acrescentar minutos ao final, para que ele seja atendido pelo médico, pela equipe médica do clube. Ok. É o que acontece muitas vezes. Um jogador de linha precisa de atendimento fora do campo e para não ficar com 10, o goleiro cai. Como combater isso, né? Não tem como o árbitro afirmar que o goleiro está simulando, né, alguma coisa. Mas acontece toda hora. Quer dizer, é vergonhoso isso aí, cara. É vergonhoso. O cara saiu para ser atendido, você vai ficar com 10 por alguns segundos ou um minuto, depois o cara volta. Sempre foi assim. Então, eu sou radicalmente contra esse negócio de parar o jogo porque alguém caiu. A não ser quando é um choque de cabeça, você percebe que é uma disputa de bola muito dura, que pode ser uma grave contusão, e o jogo tem que parar, né? O cara tá passando mal. Agora, deu uma pancadinha, caiu. Fica ali, bonitão. Às vezes o cara tá do lado da lateral do campo, mas ele não sai, não, ele fica dentro do campo para que o jogo seja paralisado. Pô, se tomou uma pancada, tá perto da lateral, sai do campo. Sai do campo, acena, vem um médico e tudo, te atende, você vai embora. Mas pode ser até perto do banco de reservas do time dele, o cara não sai. Ele quer o quê? Parar o jogo.
E muitas vezes é simulação. Isso tem que ser discutido mais profundamente, essas questões. Sabe? E assim, isso acontece tanto, aí repete-se tanto. Não, foi, que as pessoas ficam pedindo. Não é nada aquilo ali. Esse do Arias não é nada. Esse do Wesley não é nada. Nada. Rigorosamente nada. Chatíssimo isso. Né? E aí nosso futebol segue atrasado. Isso eu concordo muito com o Mauro também, tá? Pra mim não foi nada esse pênalti pedido pelo Internacional. Pra mim a grande questão do Internacional tem que ser a expulsão, tá? Do Bruno Henrique, que ali eu achei sim um lance bem questionável. Agora, não achei pênalti no Wesley, concordo com o Mauro, é uma palhaçada esse negócio de parar jogo quando algum jogador cai, porque antes tinha desculpa, só quando é lance que bate na cabeça. Ah, tudo bem, tem que parar. Agora, até aqui na Europa, vários jogos, eu fui em vários jogos do Barcelona, do Real Madrid, o árbitro para o jogo porque o jogador caiu. É muito cômodo pro jogador. Ah, tá sendo pressionado, vou cair, o árbitro vai parar o jogo. Não tem que parar o jogo. Tem que deixar o jogo seguir.